O Vale do Silício é uma região situada no sul da área da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, e ganhou fama mundial como o epicentro da inovação, empreendedorismo e tecnologia, abrigando muitas das maiores e mais influentes empresas do setor, como Google, Facebook, Apple, entre outras. Mas como essa região se tornou sinônimo de desenvolvimento e inovação e se transformou no berço das grandes empresas? O Vale do Silício recebeu esse nome, pois a palavra vale é uma referência à geografia da região, que se encontra cercada por vales e depressões. Já o termo silício refere-se ao elemento químico silício, que é fundamental na produção de semicondutores, componentes essenciais para a fabricação de chips de computador, circuitos integrados e outros dispositivos eletrônicos. O termo Vale do Silício foi cunhado pelo jornalista Don Huffler em uma série de artigos que ele escreveu para a revista Electronic News no início da década de 1970. Huffler usou o termo para descrever a concentração de empresas de alta tecnologia e startups localizadas na região. A área já tinha uma presença significativa de empresas de tecnologia e pesquisa desde os anos 50, mas o termo Vale do Silício acabou se popularizando apenas na década de 70. O Vale do Silício nasceu por meio de vários fatores que se cruzaram, dentre eles a criação de uma das faculdades mais importantes dos Estados Unidos, Stanford. Em 1891, a Faculdade de Stanford, situada na região da cidade de São Francisco, na Califórnia, foi inaugurada. Seu fundador, Leland Stanford, tinha uma visão peculiar. Ele buscava transformar essa instituição em um centro acadêmico que estivesse intrinsecamente conectado à indústria de tecnologia. Em questão de 3 anos desde sua criação, a universidade estabeleceu os primeiros departamentos de engenharia, trazendo líderes que haviam acumulado vasta experiência na indústria elétrica. Com o apoio crucial do professor Frederick Terman, frequentemente apelidado de pai do Vale do Silício, o Parque Industrial de Stanford foi inaugurado. Esse espaço foi projetado para eliminar barreiras de entrada para empresas locais de tecnologia, permitindo o uso compartilhado de instalações, equipamentos dispendiosos e máquinas. Isso facilitou a criação de startups tecnológicas que podiam iniciar operações sem um grande investimento financeiro. Terman também investiu o capital da universidade em empresas iniciadas por alunos, além de estabelecer o Instituto de Pesquisa de Stanford para conduzir pesquisas científicas em parceria com as empresas locais, impulsionando a inovação e o desenvolvimento de novos produtos. Embora outras instituições acadêmicas dos Estados Unidos, como MIT e Harvard, fossem respeitáveis, nenhuma tinha tomado medidas tão proativas como o Stanford para conectar a academia à indústria, criando uma sinergia duradoura. Nesse ambiente, apenas Stanford, ao longo do tempo, conseguiu motivar muitos de seus estudantes a fundar suas próprias empresas de tecnologia. Durante a década de 1930, as primeiras indústrias de rádio e eletrônicos começaram a surgir na região. No entanto, foi durante a Segunda Guerra Mundial que a região testemunhou uma mudança significativa, visto que os itens produzidos por empresas de tecnologia na região eram amplamente empregados em dispositivos militares, tais como rádios, sistemas de comunicação e microchips incorporados em navios e aviões de combate. Com contratos militares e projetos de defesa impulsionando o investimento, o Vale do Silício começou a atrair cientistas, engenheiros e pesquisadores altamente talentosos de todo o país. Na década de 1950, o Vale do Silício entrou em uma nova era com a revolução dos semicondutores. Durante esse período, empresas líderes como HP, Intel e Fairchild Semiconductor desenvolveram papéis interligados que contribuíram para a criação e o florescimento desse ecossistema tecnológico único. A HP inicialmente focou em equipamentos de teste e medição eletrônica de alta qualidade, estabelecendo uma reputação de excelência em engenharia. A Fairchild e a Intel foram fundadas levando a miniaturização dos componentes eletrônicos e estabelecendo as bases para a futura indústria da tecnologia. Esses desenvolvimentos permitiram a criação dos primeiros computadores pessoais e sistemas eletrônicos avançados, desencadeando uma transformação que impactaria todos os aspectos da sociedade. Uma das razões principais para a ascensão do Vale do Silício foi a cultura empreendedora que floresceu na região. Muitas startups começaram a ser criadas, convertendo a Baía de São Francisco no epicentro mais concentrado de profissionais altamente habilidosos. Com uma margem significativa, essa região liderava a produção tecnológica em todo o país.
Nesse contexto, um fenômeno de aglomeração começou a se manifestar. Muitas empresas se instalavam nesse local, enquanto competidores, fornecedores e compradores de tecnologia ali se estabeleciam para se beneficiar da rica fonte de conhecimento, produção e talento disponível. Com instituições acadêmicas de renome como a Universidade de Stanford fornecendo uma fonte constante de talentos, a região se tornou um imã para inovadores e visionários. Além disso, o acesso ao capital de risco permitiu que as startups transformassem as ideias revolucionárias em realidade, criando um ecossistema dinâmico de inovação e investimento. O Vale do Silício começou a se tornar um ambiente onde as ideias fluíam livremente e as colaborações eram incentivadas. A proximidade física de empresas líderes em tecnologia, universidades e instituições de pesquisa facilitou a otimização dos custos de transporte, já que tudo ficava muito próximo, e a contratação de especialistas, acelerando a proliferação de novos empreendimentos e conceitos. Isso, por sua vez, desencadeou um efeito de bola de neve, onde todo o ciclo de produção tecnológica se consolidava naquele mesmo território e crescia de forma exponencial, gerando benefícios mútuos. Entre os anos 80 e 2000, muitas gigantes da tecnologia como Microsoft, eBay, Yahoo, PayPal e Google ali se estabeleceram, seguidas do LinkedIn, Facebook, Twitter, Uber e Tesla nos anos seguintes, não apenas atraindo investimentos, mas também talentos de todo o mundo, onde o crescimento da indústria tecnológica naquela região continua até os dias de hoje.